Olá, que Deus abençoe você, seja bem-vindo. Mais uma vez você chegou até aqui nesse próximo vídeo. Estamos estudando a disciplina Pedagogia Cristã, onde estamos tratando sobre a importância do estudo e do ensino bíblico, do ensino das Escrituras. A importância de se ter um departamento propício ou próprio para o ensino. A importância de se estabelecer escolas bíblicas aonde ensine o nosso povo o caminho de Deus. Então, na nossa primeira aula nós vimos os desafios que a igreja enfrenta para que isso aconteça. Nós podemos perceber a olho nu o perigo em que a igreja se encontra por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós vimos ali a frase, o decreto de Jesus ali sobre os saduceus, a informação que Jesus deu àqueles homens, declarando: vocês erram porque vocês não têm conhecimento. Não conhecem o poder de Deus e não conhecem as Escrituras. Ou seja, se há uma falta de conhecimento das Escrituras, tecnicamente falando, haverá também uma falta de conhecimento do poder de Deus. Se há uma falta do conhecimento do poder de Deus, houve também ali um desprezo ao conhecimento das Escrituras e vice-versa, porque uma coisa está ligada à outra. Nesse estudo nós vamos ver aqui a importância do estudo bíblico. Pastor, o que é o estudo bíblico? O estudo bíblico é aquele estudo aonde você, um crente maduro, um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, como está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando este obreiro aprovado, que já não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, se põe à disposição de levar esta palavra a alguém que não tem esse conhecimento e explicar a essas pessoas o caminho de Deus. O estudo bíblico, o ensino das Escrituras, o ensino bíblico, ele é feito em duas maneiras. Primeiramente, nas casas, onde você se coloca na frente da pessoa com a Bíblia aberta, caderno na mão, caneta, e ali passa os ensinamentos que forem dirigidos ou que forem entregues para poder ministrar no coração do pecador, no coração do neófito, que é o novo decidido, e assim por diante. E também ele se dá no templo, através ali de seminários, alinhamentos, sermões, para que possa então ensinar, porque este é o objetivo maior da igreja, ensinar. Ide, portanto, e ensinai em todas as nações. Então, é necessário que esse ensino aconteça. E de antemão, eu quero trazer aqui essa pequena reflexão falando sobre a importância do ensino. E eu quero trazer primeiramente a importância do ensino, como ele era ministrado no Antigo Testamento. Nós vemos algo interessante ali no Pentateuco. É que durante 2.500 anos, as Escrituras, ela teve uma chamada tradição oral. E essa tradição era que as Escrituras, a palavra de Deus, ela era passada ou ensinada de pai para filho. De maneira que não havia ainda a escrita, mas esta palavra ela era passada. Os pais sentavam com os filhos e ensinavam. Os adultos, os anciãos, sentavam com os jovens e ensinavam. E passavam o ensino das Escrituras. Depois dos 2.500 anos, aí quando Deus chamou Moisés, onde Deus deu ali uma missão a Moisés de libertar o povo de Israel do Egito, e Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Então, o mesmo Moisés falou às pessoas, ele decretou para as pessoas que ensinasse aos seus filhos. Eu gostaria que você observasse aqui o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, onde Deus dá uma ordem a Moisés. Ele diz o seguinte: no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Já no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 20, diz assim:
Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que juraram nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Já no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, vai dizer assim, ó: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então, há uma promessa, há um concerto, há uma aliança, mas é necessário que o ensino seja feito, é necessário que se aprenda os caminhos de Deus, e é necessário que se pratique os caminhos de Deus e a vontade de Deus. Como, pois, praticará se não for ensinado? Como, pois, ensinará se não aprenderem? Então, a pedagogia, o ensino, ele é algo necessário. O estudo bíblico já era necessário no Antigo Testamento, desde a Torá. A Bíblia diz lá no Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando crescer, não se desviará dele. Nós podemos fazer uma analogia, não falando da criança no sentido biológico, na criança no sentido da idade da vida, mas o neófito, o recém-chegado, a criança espiritual, ela precisa aprender os caminhos de Deus para que cresça por eles. E uma vez crescendo, ela não vai se desviar dele tão facilmente. Então, a Bíblia diz que Moisés ele ordenou ao povo que ensinasse, que guardasse esses princípios, esses estatutos, essas ordenanças, e ensinasse aos seus filhos que comentassem sobre isso andando pelo caminho, passeando, sentado na casa, escrevesse nos umbrais da casa, na tábua do coração, para que pudesse viver esse ensino. Já quando a gente vai lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel disse algo, quando o povo pedia um rei, Samuel disse: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando-vos de ensinar o caminho justo, correto e direito. Então, o ensinamento, ele é algo necessário. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual então a importância do ensino na igreja? Atos capítulo 5, versículo 42 diz: e todos os dias não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Isso era no templo e nas casas. E com isso, o número de discípulos se multiplicava constantemente ali em Jerusalém. Muitos sinais eram feitos por meio dos apóstolos, e os apóstolos, diante de uma crise ali de obreiros naquela época, porque era muita gente e havia muitas reclamações, porque pessoas precisavam ser atendidas, visitadas, havia causas ali para serem resolvidas sobre as viúvas, e aí os apóstolos disseram: não nos compete resolver essas coisas, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Escolhamos homens que possam resolver esses assuntos aí internos. E aí foi criado então o corpo de diácono para a igreja. Mas os apóstolos se dedicavam ao ensino e ao ministério da oração, ou seja,
ministério de intercessão e ministério de ensino. Enquanto o termo pregar é usado 143 vezes nas Escrituras, o termo ensinar é usado 217 vezes nas Escrituras. Então, é necessário ensinar. Pastor, qual a diferença de ensinar para pregar? Existe uma grande diferença da pedagogia do ensino para a metodologia da pregação. Quem prega, anuncia, e os ouvintes ficam calados e observam. Mas quem ensina, lança perguntas, obtém participatividade do público. Quem ensina, tira dúvidas. As pessoas têm o direito de combater ali, de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas. Quem ensina, confronta, é confrontado também, porque o ensino está dentro da base de uma questão de debate entre o ensinador e o ensinado. Então, os métodos de ensino são vários, nós vamos falar aqui sobre métodos de ensino também nessa disciplina. Então, é necessário que nós nos apliquemos não apenas a pregar, mas também a ensinar. Existem pessoas que são bons pregadores, mas não são bons ensinadores. Já existem aqueles que são bons ensinadores, mas não são bons pregadores. Isso porque cada qual tem o seu dom. E quem tiver o seu dom, que use o dom e use de todo o coração. Assim como uma casa, um edifício tem um alicerce sólido, quem ensina as Escrituras precisa estar fundamentado, precisa estar solidificado em fundamentos das Escrituras. Precisa ir além das ciências humanas, precisa conhecer muito mais do que conhecimento científico, cultural e social. Precisa estar fundamentado na base sólida de princípios sagrados das Escrituras. Precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ter noção do poder de Deus e ter também o conhecimento humano, que lhe permitirá passar da melhor forma possível aquele ensino. E é necessário também a permanência nesses fundamentos. Não pode se desviar dos fundamentos de Deus. É necessário que o ensinador seja um praticante da palavra de Deus, porque quem pratica tem autoridade para ensinar. O objetivo fundamental de um professor das Escrituras, um professor da escola bíblica, é levar o discípulo a entender as coisas de Deus pelas Escrituras e se aproximar de Deus pelas Escrituras. O segundo objetivo é levar o discípulo a aceitar a Cristo e receber a eternidade. É olhar para as coisas dos céus mais do que se olha para as coisas da terra. É necessário que o ensinador leve o discípulo a conhecer o reino espiritual, mais do que o reino dos homens. Na verdade, ele não precisa ensiná-lo a ver o reino dos homens, porque isso ele aprende no dia a dia, na sua praticidade da vida, na sua conduta, no seu dia a dia. Mas o reino dos céus é o objetivo do ensinador, levar o discípulo a compreender e mergulhar nele. O ensinador bíblico também tem um objetivo de levar o discípulo a aplicar os ensinos adquiridos em sua vida diária. Ensiná-lo a ter uma conduta cristã e a caminhar segundo os passos de Jesus. Como Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.